Turma, então as cidades medievais agora já é uma outra época da história. Então a gente estava estudando a história antiga, né? Nós começamos lá em 5000 antes de Cristo e estávamos em Roma, 100 anos depois de Cristo, Império Romano. Aí as cidades medievais começam a Idade Média, capítulo 2 do livro, se você quiser dar uma olhadinha lá e colocando lá para ir relembrando algumas coisas, tá bom? Então, as cidades medievais é na Idade Média. A Idade Média já entra aí século V até século XII, XV, tá certo? Então, olha aqui, o que aconteceu? Roma, que era aquele grande império, agora não era mais esse grande império. Roma foi tomada pelo pessoal que veio lá do norte da Europa, então, que eram os bárbaros, chamados bárbaros. Bárbaros são todos aqueles do norte da Europa. E eles Tia, mas bárbaros não é de nenhum país, é só uma profissão doida de medieval. Não, eles eram chamados bárbaros, todo aquele que não fazia parte do Império Romano, não falava latim e nem era cristão, então eles chamavam de bárbaros. Eram aqueles... Mas bárbaros não era por causa da barba? Não, não era não, Paulo. Eles eram os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os francos, que vinham todos lá, que vinha lá do norte da Europa, e eles vieram tomando o Império Romano. Então, houveram muitas guerras, houveram muitas batalhas, e isso marca aí a Idade Média. Tanto que as cidades medievais, nós vimos como eram as cidades antigas. As cidades antigas eram em volta dos rios, tinham casas que eles construíam, aí tinha uma área que eles cuidavam dos animais, plantavam, faziam as suas atividades, mas não era uma época marcada por guerras. Agora, a Idade Medieval já vem marcada por guerras, por causa justamente desses bárbaros que vieram invadindo o Império Romano e dominando o Império Romano. E aí, a gente vê, espera só um pouquinho, a gente vê o desenvolvimento de cidades criadas, cidades fortificadas, porque havia-se um grande medo das invasões, das guerras. As cidades, elas foram devastadas em Roma. Aí só voltaram a crescer lá pelo século XII, mais ou menos. Século XII é 1100, o ano 1100, mais ou menos, tá certo? E daí aí a gente vê na foto, tá vendo como que era uma cidade lá. Tá vendo as casas todas lá dentro e a cidade com muro? Essa cidade que tem muro duplo, né? Você vê 2 muros bem fortes, que era para evitar, para proteger a população dos ataques. Muito bem. Lá dentro da cidade, como que viviam as pessoas? A gente pensa nos castelos, pode ver que aqui nessa imagem, e eu aumentei ela, nem sei como que eu faço para diminuir. Eu que aumentei agora. Não. Eu comentei agora. Então não mexe. Aqui, turma, olha só. Tá vendo aqui um castelo? Dentro da cidade fortificada ainda tinha um castelo. Sim. Quem moravam aqui? Os nobres. Os rei, as pessoas ricas. Aqui, ó. Outro aqui, ó. Tá vendo? Agora, essas outras casinhas aqui pelas cidades medievais são diferentes, são essas outras que a gente vê aqui nessa próxima figura. Nessa próxima figura, a gente vê que era como? Era de madeira. Para de riscar minha tela, aluno, por favor. Ou aluna, não risca minha tela. Turma, aqui a gente vê, tá vendo? Casas de madeiras, a gente vê aqui, ó, o comércio acontecendo aqui nesse centrinho, e as casas muito próximas umas das outras, e precisava, eles não tinham água encanada, eles não tinham algumas facilidades que nós temos hoje. Os banheiros mesmo eram bem precário, turma. Não é como hoje, não, que tem um vaso que você dá descarga, era uma coisa precária. Raiz, balde? Devia ser bem raiz. Baldes, uma coisa assim, é uma coisa bem precária, né? Então, e aqui nessas cidades, como as casas eram tudo uma perto da outra e tudo de madeira, e era frio, eles usavam muitas vezes o fogo para várias utilidades, tinha-se muitos incêndios nessa época, muitos incêndios, essas casas pegavam fogo e logo o fogo alastrava de uma para outra. Então, a moradia, ela era assim, talvez um pouco, né,
um pouco perigosa, precisava ter cuidado. Além disso, com relação à vida e saúde, como a gente falou, tinha muita falta de higiene nas residências devido aí à grande quantidade de habitantes e a falta de água, né? Água para poder fazer a higiene e tudo mais. Não tinha, pessoal, hospital como se tem hoje, não tinha médicos como se tem hoje, então era bem precário. Isso fazia com que as pessoas vivessem... Isso fazia com que as pessoas... Aqui isso tudo vai cair na prova? Alguma parte, né? Não cai tudo, mas a gente precisa entender todo o contexto nessa revisão, né? Então, aí... tá. Para a gente entender... Porque eu achei que ia cair tudo, porque é muita coisa. É muita coisa, mas a gente tem que entender as partes principais. Então, aqui, pessoal, a gente tem que gravar o quê? Que a saúde era precária. Era tão precária que as pessoas viviam de 35 a 40 anos. Então, ou seja, morria bem novo, por causa de doenças, por causa das contaminações, falta de higiene. Mesmo para ganhar bebê era muito mais complicado, as mulheres já morriam logo e não tinha cesárea e tudo mais. Então, a gente vê essas questões. Aqui, a gente vê uma pracinha de comércio, né? Eu tô vendo aqui. Tá, tudo bem, pessoal. Aninha. Pessoal, o livro de vocês da segunda etapa tá na escola, né? Semana que vem a gente entrega para vocês, pra gente começar, tá bom? Não tá não. O livro tá... o meu também. Tá na escola ou tá com vocês? Tá comigo. Tá. Deixa eu procurar aqui, tia. Calma aí. Não precisa agora não. Depois da aula você vê e me fala lá no grupo. Tia, A gente perde tempo, porque tem gente aqui que tá falando que tá sem o livro, tá? Turma, aqui onde eu risquei de vermelho, tem aqui uma pracinha de comércio. Nessa época das cidades medievais, começou-se grandes navegações. E começou-se a buscar outras mercadorias para se vender nas cidades medievais. Mercadorias como, por exemplo... Fecha o áudio, por favor. Obrigada. Mercadorias como especiarias do Oriente, tecidos finos, outras mercadorias que não tinham aqui nessas regiões, começou-se a buscar através das navegações e trazia para vender no comércio. O comércio era um ponto de encontro e também para você obter aquilo que você necessitava e também para comercializar os seus produtos. Aqui o uso das moedas já era algo o uso da moeda já era algo bem adotado, né? Já se tinham as moedas de ouro, as moedas às vezes com a imagem de pessoas ali da região e para poder facilitar essa troca de mercadorias. Até aqui, pessoal, tranquilo, né? Deu para relembrar. A partir daqui... Mas antes eles usavam sal em vez de moeda, não era? Isso, bem lá no passado, Joabe. Aqui na Idade Média já se usavam as moedas, tá bom? Moedas, dinheiro, ordem de pagamento, já se usava. Bem lá no passado, no começo, antes de desenvolver o dinheiro, que usava o sal. Aí foi desenvolvendo. Pessoal, a revolução dos alimentos. Nesse mapa que vocês estão vendo, a gente vai ver que as navegações estavam acontecendo. Tanto que tia falou que começaram a buscar mercadorias lá em outros lugares, lá na Ásia, buscando mercadoria na Ásia, para poder comercializar aqui na Europa, né? E aqui eles traziam para comercializar especiarias e tecidos, igual eu disse. E aí começou-se as navegações e veio a época da descoberta, né? Da chegada no outro lado do continente, nos continentes americanos, como vocês veem as flechas aí. Isso fez com que aquilo que se comia na Europa também fosse levado para outros lugares, como para a Índia, como para a África, para a América e vice-versa. Então, começou a ter, naquele tempo bem antigo, turma, ali em 1400 e pouco, começou a ter já a globalização dos alimentos. Então, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha que mostra alguns alimentos de onde eles vinham. Então, por exemplo, vocês sabiam que boi, ganso, galinha, pato, cabra, ovelha e porco não tinha aqui no Brasil?
Não tinha. Foram trazidos com as grandes navegações, com os portugueses, espanhóis que vieram para cá. E aqui ficaram, né? E alguns até viraram aí comida, né? Algumas pessoas comem aí esses animais. Agora, olha só essa tabela que é a mesma que a gente tem na página 92 do livro, que eu coloquei aqui para a gente poder falar dela. Olha só que interessante. Nós temos aqui, turma, alguns alimentos que eram originários da América e que hoje são consumidos em outros lugares do mundo. Esses aqui originários na Europa, esses originários na Ásia. Então, assim, você já comeu manga na sua vida? Sim, muitas vezes. Muitas. Manga é uma... Muitas vezes. Sim. Olha só de onde vem a manga. Vem lá da Ásia. Vem da Ásia. Fechem os áudios, não estou conseguindo. Vem lá da Ásia, né? Então, olha que bacana. E a gente come aqui. Arroz também vem da Ásia e virou um dos pratos, né, do dia a dia do brasileiro. Em comparação, a batata, o livro traz lá essa informação, né, que a batata e o cacau, originários aqui da região da América, passaram a ser consumidos amplamente na Europa. Tanto que a batata... Mas o amendoim não é japonês? O amendoim? Não, o amendoim é da América. E ele foi... Não, mas na carteirinha é amendoim japonês. Não, amendoim japonês é aquele que tem aquela casquinha. Os japoneses inventaram aquela casquinha para pôr nele. Mas o amendoim mesmo que nasce na terra é das Américas. E aí foi espalhado para o mundo. Então, houve essa globalização de alimentos. Por exemplo, o cacau, nossa, foi amplamente divulgado e começou a ser consumido lá na Europa, especialmente pelos nobres. Cacau, chocolate, já imaginou? Muito bem. E a batata, de tão assim consumida que ela passou a ser na Europa, a batata que é americana passou a ser chamada de batata inglesa. Os trabalhadores das fábricas, lembra que a gente vai ver depois, eles comiam bastante batata, não é? Então é isso, turma. A revolução dos alimentos é saber que com as navegações a gente pôde ter acesso a alimentos que antes não tinha. Muito bem. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Que nós vamos... Não. Não. E aí, então, nós vamos chegando aos nossos dias atuais. Aí, no capítulo 3, a gente vai chegando aos dias atuais, que as cidades sofreram grandes mudanças. Então, a gente, vamos lembrar, lá no começo eram aquelas cidades mais assim, menores, né? Casinhas mais, né? Feitas pelas próprias pessoas. Casa simples. Isso, casas mais simples. A gente tinha ali também, era em volta dos rios, tinha as atividades principais mais para subsistência, mais para as próprias famílias poderem sobreviver. Depois nós fomos para Roma, né? Chegando ali em 100 depois de Cristo, uma enorme cidade, já com muita estrutura. E nós chegamos às cidades medievais, cidades muradas, cidades que estavam ali tentando se defender de ataques, né? E já desenvolvendo um comércio muito mais forte do que nas cidades antigas. E vamos chegando aos tempos modernos, aos dias atuais. E o que trouxe grande mudança para os cenários das cidades nos tempos atuais? A industrialização, o surgimento da indústria. E aí as indústrias, elas eram colocadas dentro das cidades, nas partes centrais das cidades, e elas eram colocadas também próximos a rios. Por quê? Porque não havia eletricidade, era necessário resfriar as máquinas que eram movidas a vapor, a queima de carvão, e também um lugar para jogar os resíduos da fábrica, das indústrias. Essas indústrias, elas foram pensadas para poder produzir em maior quantidade produtos que as pessoas precisassem ou viessem a desejar. Então, iniciou-se aí esse processo de industrialização. Isso começou no século XVIII, na época dos anos de 1700, as máquinas a vapor, também trem e navio a vapor, e aí começou a mudar o cenário das cidades. As cidades começaram a ser poluídas pelas fumaças constantes e também as águas poluídas. E aí a gente estudou um pouquinho como que era a sociedade na época dessa industrialização. A gente tinha uma classe trabalhadora, uma classe que
que atuava nas fábricas como funcionários. Nós vimos que a condição de trabalho eram muito ruins, porque eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, com pouco descanso, muitas situações de perigo, situações insalubres, ou seja, que fazem mal para a saúde. Eles moravam amontoados em cortiços que também pegava muito fogo. E também, turma, eles tinham poucos alimentos, eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Então, lembra, quem que comia primeiro nessa época, nas casas? Os homens que trabalhavam. Primeiro os homens trabalhavam, Depois dos jovens. os jovens, depois Mulheres e as crianças. Crianças. Se sobrasse, né? Se sobrasse. sobraram. Isso. Então, ali a gente vê condições muito ruins de trabalho. Hoje melhorou. Tia, Hoje melhorou um pouco a condição dos trabalhadores? sim, Sim. Muito triste, Isabelle, Tia. muito triste mesmo. Totalmente. Hoje a gente tem leis trabalhistas que procuram defender a qualidade de vida dos funcionários, daqueles que trabalham. Então, as leis trabalhistas limitam as horas de trabalho por dia, determinam um valor mínimo de salário, de direitos. Então, para tentar trazer aí um certo equilíbrio, né, na situação dos trabalhadores. Fala, quem que queria me perguntar? Pode perguntar. eu. Oi. Os homens comem primeiros porque eles trabalham mais? Isso. Eles precisavam de mais força, né, para trabalhar. Meus amores, e também porque a comida era pouca, então eles iam dividindo. Vai virar uma fábrica. Tia, Mais batata e pão. Oi. os homens que trabalhavam e os jovens, eles, e as pessoas, eles comiam batata e pão só? Batata e pão, na maioria das vezes. Alimentação bem escassa, bem pouca. E aí a gente vai ver aqueles que montaram as indústrias, que eles tinham, né, recursos, que eles tinham também, muitas vezes, propriedades. Já passou, Paulo, de 11 horas, mas a aula é até às 11h30, tá bom, Paulo? Eu estou terminando a explicação e depois vocês vão fazer a atividade. Então, não fica contando hora aí no chat, não. Presta atenção aqui, porque vocês estão vendo que é bastante matéria. E tudo que eu estou falando é para ajudar vocês. Então, vamos lá. Aqui, como que viviam, então, os donos das indústrias? Como que vivia? Pessoal, vivia em grandes casarões, nos lugares arborizados, porque esse pessoal aqui morava próximo às fábricas. Agora, esses aqui já moravam um pouco mais distantes, nos lugares onde era menos poluído, alimentação farta. Olha aqui, cômodos grandes, né? Eles tinham também pessoas que trabalhavam na casa deles, para manter tudo assim limpo e organizado. E aí, pessoal, eles também frequentavam saraus. O que era o sarau? Alguém se lembra o que era o sarau que a gente aprendeu? Eu. Era tipo uma sala em que era tipo uma sala instrumental. Lá eles iam para escutar música, para Tia, Sarau era uma reunião, tá lá, ó, lá no livro na página 97. Sarau significa reunião festiva, normalmente feita à noite, em casas particulares. Então, por exemplo, em salões como esse que a gente está vendo aqui. Eles reuniam todos os nobres, as pessoas, os amigos ali, para poder festejar. esse aqui, tia? O que está na segunda foto, né, na tela. Eles se reuniam ali para ouvir música, ouvir poemas, conversar. Então, esse tipo de reunião era chamada de sarau. E os pobres não tinham isso? Não, eles mal tinham tempo, né? Porque eles trabalhavam muito, só tinham tempo de chegar em casa, comer uma batata com pão e ir dormir, para no outro dia começar tudo de novo. São estilos de vidas diferentes, né? Muito bem, pessoal. Vamos continuar, que a gente já está acabando. Tia, Oi. Oi. e os donos não deixavam eles, tipo, sair da empresa? Era tipo um presídio? Não, eles saíam no horário da saída só, né?
Não, tipo assim, eu trabalho em uma empresa, mas, tipo, eu quero parar de Quero trabalhar sair. nessa empresa e quero pra roça. Ele pode? Ou era, tipo, Pode, podia. É que as pessoas, às vezes, não tinham condições, né? Lá não tinha casa, não tinha condições, aí por isso que não ia, ficava nessa situação difícil. Ainda como é hoje, né? Hoje tem muitas pessoas que ainda vivem situações difíceis porque acaba que não tem condições de buscar uma vida diferente. E é por isso que é muito importante vocês estudarem, se preparar, porque quanto mais nós estudarmos, nos prepararmos, mais oportunidades nós temos de tanto, né, ter uma vida melhor, oferecer uma vida melhor para nossa família, como também de contribuir mais com a sociedade, para tornar a sociedade uma sociedade melhor e mais justa. E aí, isso depende de cada um de nós, né? Por isso que a gente precisa estudar cada vez mais, é importante estudar. Aí, finalizando, pessoal, a nossa etapa, essa primeira etapa, nós chegamos aos dilemas do progresso. Então, ó, nós passamos lá pela Idade Antiga, aquelas cidades lá da Idade Antiga, passamos pela Idade Média e chegamos a esse período aqui, aonde nós já estamos agora, né? Aqui, nesse período. Então, turma... As indústrias. Ao mesmo tempo que houve desenvolvimento, conquistas, avanços tecnológicos, nós também percebemos que tem um dilema, que tem aí uma contradição, porque nós também chegamos a um ponto de muita poluição, trânsito, pobreza, violência. Então, o progresso, ele tem esse dilema, que foi o que nós discutimos na última aula de história da etapa, né? Que nós fizemos uma aula ao vivo. Então, ela tem essa dificuldade. Então, dentro de tudo isso, o que é importante vocês refletirem? Lia, falta 9 minutos. Isso. Como que nós podemos, turma, como que nós podemos conciliar o desenvolvimento com uma qualidade de vida mais adequada? Então, nós precisamos buscar uma forma de desenvolvimento sustentável, que a gente possa pensar em preservação da natureza, preservação, né, dos direitos de todas as pessoas, no atendimento à necessidade das pessoas, e então poder associar esse progresso a uma qualidade de vida mais adequada. Então a gente chega à idade moderna, a gente chega aos tempos atuais, percebendo que todo esse desenvolvimento tem um lado bom, mas não é só bom, também tem um lado que não é muito bom, tá certo? Então, turma, vocês vão ter agora alguns minutinhos para poder fazer a revisão de história. Aí depois, logo em seguida, eu vou mandar para vocês a correção, tá certo? E aí amanhã a gente vai fazer a prova de história. Precisa estudar, não precisa decorar a data, mas precisa entender todo esse contexto de como as cidades foram se formando e chegaram ao que são hoje. E quais são aí qual é o lado bom e qual é o lado que não é bom de tudo que aconteceu na história, tá bom? Alguma dúvida? Pode falar. Ô, tia. Oi. O progresso, ele tem dois lados, um que é bom e um que é ruim? Um que é bom e o outro que é ruim, exatamente, que traz junto aí poluição, pobreza, violência, dificuldades, né? Ah, tá. E até mesmo, né, a gente vai vendo, né, essa aglomeração de pessoas, né, o quanto a gente tem que ficar isolado, até mesmo por questão, assim, da grande aglomeração que tem nas cidades, que traz também, aí as doenças passam, né, de um para o outro. Então, nessa primeira etapa, meus amores, a gente pôde estudar aí uma grande parte da história, vendo como que as cidades elas se desenvolveram ao longo de toda a história. E é isso que a gente tem que ter em mente para as atividades. Estudem no livro, mas estudem bastante a revisão, porque a revisão eu coloco ali o que é mais importante vocês saberem. E aí vocês aprendendo o que é mais importante, fica melhor para poder fazer a prova, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Lúcia, Eu já tô fazendo. entender, meu bem? Deu para pegar aí? Tudo certinho?